E a criança ela não consegue desvincular o amor daquela violência, porque mesmo porque não é uma violência, né? É um prazer também, então é muito confuso, né? Então quando a criança se dá conta... E às vezes só se dá conta adulta, porque ela naquele momento... Não conseguiu assimilar. Ela não tem capacidade, é isso que você falou, de assimilar a violência, porque assim, é o meu pai, então acho que tudo bem. É o meu pai, é o meu padrasto, é o meu irmão, é o meu primo. E é o... Cara de rica. Hello! Mais um terapira. Tá durando, né? Tu tirou, né, da outra vez que eu falei isso. Era importante? Tá durando pra caralho, é importante? Ela tirou! Tá durando a nossa terapia. Ai, tão bom, né? Agora eu tô mais tranquila, porque também a gente tá bem terapia mesmo, né? A gente chega aqui, desabafa. Aquela com o caderninho. Fala, Fala de qualquer assunto. Não, ó, fala sem censura. o caderninho, gente, é porque eu vi um filme que eu preciso dividir com vocês. Chama Niki de Sanfal. Sei quem é, mas não vi. Já ouviu falar dessa artista? Sim. Então, ela é uma artista. Eu fui dar uma olhada, ela não era surrealista. Mas é ali da época, tá? Ela nasceu em 1930 e ela fez parte desse movimento do novo realismo, o movimento novo realismo. E é a única mulher a ser admitida nesse movimento. Bom, o filme é ótimo. A atriz, vocês vão saber quem é, porque vocês viram White Lotus. Ela é maravilhosa, caderninho do O 2? inferno. Chama Charlotte Le Bon. Ai, não sei. Qual que é? Do segundo? É uma bem magrinha, que tem os dentinhos encavalados. Sim, ela é maravilhosa. Ai, do ela é último. esquisita, linda. A novinha maravilhosa, que... Casada com o cara... O cara... Exato. Isso, ela mesma. Ai, fala. Ela é a protagonista desse filme. Ela é a Nick de Sanfado. Ela é a Nick. Ah, você fala Nick de Sanfal. É. Eu falei Niki. Nick de Niki, Sanfado. você falou, ela corrigiu. falei, ela me corrigiu. Então eu achei mais bonito, Nick de Sanfal. Nick de Sanfado. Ela é a Nick. E assim, o figurino é maravilhoso, ela é ótima. E a história é um pouco triste, tá? Mas é mais uma mulher que gostaria de ser artista. Ela, no caso, realizou o sonho, mas assim, me relembrou, me remeteu muito a tantas mulheres que a gente vê, principalmente das gerações passadas, que queria ser cantora, outra queria ser pintora, outra queria ser escritora. Tiveram um monte de filho, seguraram a onda e o marido... Né, aconteceu. Então, é um pouco a história, né, ela representa um pouco a história dessas mulheres. Mas ela foi uma heroína que ousou se salvar a si mesma. Eu ouvi sobre o filme essa frase, achei interessante, porque ela sofreu... eu vou começar contando isso, mas isso ela contou no final da vida. Em 1994... Ela viveu muito. Ela viveu muito. Ela nasceu em 1930, em 1994... Ela escreveu um livro chamado Meu Segredo, onde ela conta que ela foi abusada pelo pai aos 11 anos. Em 1994, no final da vida, ela faz o livro para revelar essa história. Mas isso diz tudo sobre a vida dela, sobre a trajetória dela, pelo o sofrimento que ela passou. E o filme é ótimo, mostra muito, de uma forma muito sutil isso, mas o quanto isso marcou a vida dela. Tem uma história de que a mãe ainda acusou ela por ser responsável pelas traições do pai. É uma história muito complexa de pai e mãe, que fez com que ela tivesse um surto quando ela devia ter seus 20 e poucos. E nesse surto internaram ela e ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E na internação ela começa a recolher umas folhas, e aí, umas folhas do chão, e aí ela vê um cara pintando, ela pede tinta, não dão tinta para ela. E aí ela começa a recolher umas folhas do chão, ela pede cola para fazer uma colagem, eles não dão cola para ela. E no filme eles fazem de um jeito bem simbólico, ela está comendo pão, assim, dela mastiga, cospe o pão e faz de cola o pão, assim. Ah, que lindo. E aí ali ela vai tentando se expressar um pouco, até que ela sai de lá, ela tem uma família, ela tem um marido maravilhoso, um ótimo pai. Ela recebe alta. Ela recebe alta. E ela já tinha esse marido e esses filhos pequenininhos, e o marido é maravilhoso, um super pai, um cara super carinhoso, mas ela não consegue gostar daquele cara. E aí ela não consegue cuidar, assim, ela é uma boa mãe, mas aí tem um determinado momento, ela fazia muita colagem, muita performance, muita coisa,
Mas ela ainda não tinha se realizado. Aí tem um episódio, um momento que ela pega um aviãozinho do filho e faz uma instalação, e aí ela vem, tchau, mostra assim, daí o filho, meu avião! É uma cena ótima, que daí ela começa a gritar com o filho. Então ela entra nos surtos até que ela decide abandonar a família. E ali quem está sentado já começa a julgar, né? Essa coisa de que a mulher não pode, né? Não poderia jamais fazer aquilo. E o cara, maravilhoso, realmente. Deixa eu fazer uma pergunta. Ela tem consciência da doença dela? Ela tem consciência de que ela é marcada por por traumas, mas ela não chega a ser uma esquizofrênica. Aí ela sai de casa. Ela vai embora, abandona a família e vai viver sozinha. E ali ela começa a ter umas epifanias artísticas. Aí ela pega aquilo e leva para o público, para uma exposição, só que daí eu acho que é com dardo. E aí ela chegam umas pessoas, ela, quer ver aqui minha obra? É engraçado que só pelo fato de ser mulher, né, chega um casal, eles não dão muita credibilidade, assim, daí vem uns garotos assim mais velhos, ela diz, vem cá. Você pega e vai atirando os dardos, e cada dardo que você atira, você vai pensando em alguém, em alguma situação, e aí o moleque começa a jogar. Começa a jogar. E daqui a pouco o moleque está assim, transtornado, jogando os dardos. E naquele momento ela se dá conta de que a arte, o propósito da arte dela aconteceu. E ali ela começa a desenvolver grandes obras e ela ficou muito famosa. Mas o filme me tocou por diversos motivos, né? Mas o primeiro deles é essa coisa da mulher que ela não consegue se realizar porque ela tem os afazeres, né? Ela tem que ser mulher, ela tem que ser mãe. E eu acho que muitas mulheres passam por isso, né? Ainda hoje. Vocês acham que ainda hoje? Ainda, lógico. Ainda mais quando vai para classes mais simples, assim, é a realidade total delas. Quantas escritoras, pintoras, cantoras, atrizes devem viver escondidas na periferia, nos bairros mais simples? Acho também que na nossa bolha, mas mais ainda porque não são validadas ou porque não tem nem a chance nem expressar, né, o que é. Eu acho que não tem a chance e acho que na nossa bolha também, porque ainda existe muito esse lugar que o patriarcado. Só a mulher pode ser mãe direito, só a mulher que tem todas essas funções de maternidade. Você pode ser mãe e ter uma profissão e ter como os homens têm. Uma coisa não inviabiliza a outra. Só que a gente vive numa cultura que para a mulher, entre aspas, inviabiliza, porque supostamente só nós... Ela cuida sozinha. Não é nem que ela cuida sozinha, ela nasceu para isso. É. Só a mãe sabe como cuidar de um filho. Criar essa historinha. Só a mãe que né, já estou até entrando na parentalidade agora. Não. Mas só a mãe que... Não, né, do mesmo jeito que você pode ter o teu filho, você pode ser uma artista e ter tempo para ser uma artista, né? E essa coisa do abandono é muito bom de falar também, né? Fazendo um parênteses, tem uma série que chama Cenas de um Casamento, que é uma refação de Bergson. Eu vi, é maravilhoso. É maravilhoso. E a grande sacada ali foi justamente essa, né? Ele inverteu os papéis. Então, a mulher que se apaixona, que está num casamento, ela é meio a provedora da casa, ele é um escritor, ela se apaixona e ela sai de casa para viver e ele fica com a filha pequena. Por que não você não pode se escolher? É um pouco como aquele filme A Filha Perdida também, né? Quando ela é jovem, ela vai embora estudar. Ela se escolheu assim... E aí você fica num lugar sem oxigênio, porque é sem oxigênio, né? Você abre mão dos seus sonhos. Que mãe que vai ser essa mãe? Exato. Que mulher que vai ser essa mulher? Exato. Que família que vai ser essa a um preço tão caro? Sabe que ontem eu estava conversando com os meus filhos, eu fiquei muito chocada, muito chocada. Por quê? Eles estavam questionando por que eu me separei, isso já tem 4 anos, né? Mas não nada pesado. A gente estava conversando sobre o assunto e eu falei, olha, eu me sentia sozinha, o pai deles é super gente boa, um caráter, um cara bacana, tudo certo. Mas ele não participava. E eu me colocava num papel de poupá-lo também. Então, do banho, à alimentação, à escola, ao médico, ao cinema, ao teatro, tudo era eu quem fazia com as crianças. E isso teve um peso muito grande na minha separação. E aí, os meninos viraram e falaram assim,
Mas está certo, papai trabalhava, você não. Porque eu falava, eu trabalhava, mas trabalhava em casa, né? Eu escrevi um livro nessa época e fiz um filme no cinema, mas para eles eu não trabalhava. O pai é que trabalhava e ganhava dinheiro. E aí eu falei, tá certo, mas e à noite, quando chegava em casa? Não, ele estava muito cansado. E eu não estava? Mas é diferente. Por que é diferente, né? É uma loucura. É porque eles não conseguem ver, né? Então esse espaço, né, que você perguntou, hoje em dia ainda é assim para a mulher? Porque a gente teve, né, os meninos super têm acesso, são super inteligentes. São criados por mim, são falo o queridos. contrário disso. E passa por essa conversa, então hoje a mulher não tem esse espaço, ainda não está conquistado. Bem, outra coisa, outro ponto do filme, né, é esse tema do incesto. Que quando ela vem com o livro, eu não sei bem que esse Meu Segredo, parece que tem desenhos, eu quero ir atrás para ler esse trabalho dela. Mas ela argumenta, né, como o incesto deveria ser falado abertamente e como não é. E que coisa também até hoje. Comum e horrorosa que é, né? Outro dia eu estava almoçando com a minha tia e minha tia falou assim, não imagina como é que era na minha época. Como era complicado. E assim, eu tô louca para sentar com ela de novo para falar mais sobre isso, porque... Você vai descobrir histórias, provavelmente. Porque como não se fala disso, como as pessoas sofrem caladas, como isso destrói a vida de tanta gente. Ela não consegue, se já tem adulto, é porque já teve na infância, né? E a criança, ela não consegue desvincular o amor daquela violência, porque não é uma violência, né? É um prazer também, então é muito confuso, né? Então, quando a criança se dá conta... E ela só vai, e às vezes só se dá conta adulta, porque ela naquele momento não conseguiu assimilar. Ela não tem capacidade, é isso que você falou de assimilar a violência, porque assim, é o meu pai que está, então acho que tudo bem. É o meu pai, é o meu padrasto, é o meu irmão, é o meu primo. E ao mesmo tempo vem porque é uma criança que às vezes, por mais violento que seja, talvez ela sinta algum prazer ali. Claro que sim. E é confuso para ela. Erógenas, são zonas erógenas. Uma criança. Aí vem a culpa, quando tem a consciência, vem a culpa, então, mas eu gostava. Acaba. Que coisa horrorosa, erra muito né? com a cabeça. Que assunto, mas aí de novo, né, os tabus, né? Por que a gente não fala mais e mais e mais disso, né? E não prepara mais e mais e mais as crianças? Super. Porque vai continuar acontecendo, sempre acontece. E acho que também tem uma coisa da época também, que é um pouco isso. A filha se ofereceu, aí às vezes a mãe entra na história dizendo, mas esse shortinho, mas essa regata. E aí você vira a responsável com 11 anos de idade. E as mães que acobertam para não perder o marido? Exato. Porque que tem medo que não sua filha para um padrasto. É uma violência... Meu Deus, quantas crianças agora, nesse momento, devem estar sendo abusadas. E o quanto se encoberta esse assunto, né? Tem tantas camadas, né? O medo, a ignorância, Meu Deus. E quando a gente vai para classes menos favorecidas, então, é mais... Porque é quase institucionalizado. Mas olha, Camila, classes altas. Também. Não, eu entendo, mas ali é tipo... bebida, porrada e... E também tem a questão espacial, né? Você fala de uma casa que só tem um cômodo, né? Onde tudo acontece, é ainda mais complexo, né? Por essa questão. Mas, assim, famílias ricas também, né? A gente ouve muito. Mas é isso, né? Assim como a gente falou de morte, né? São assuntos que são espinhosos, são assuntos que são difíceis, né? Dão gatilho em muita gente. Mas a gente precisa falar. O estupro não é falado. Se você é assaltada, se você sofre um sequestro, menina, deixa eu te contar, foi sequestrada, papapá. Agora não, se você foi estuprada, não conta, melhor não falar. Tem um livro também que é Melhor Não Falar, que eu acho que também é sobre isso. Não conta, não fala, não. Então a vítima ainda é revitimizada, né? Ela ainda sofre de novo com o silêncio, com a solidão, com a culpa, sei lá, com a roupa, com não sei o quê. E fica sem responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. Exato. Né? Eu sofri um assédio, uma coisa muito... Não chegou a ser estupro, mas muito violenta. E eu estava na casa
A minha família estava na casa de uns amigos, dos meus pais amigos baianos, e um amigo dessa família chegou, veio para cima de mim quando eu estava no quarto, e ele estava, não sei se ele estava ou se ele estava se fingindo de bêbado, e veio para cima. E eu não falei. Eu não falei porque eu fiquei com muito medo do meu pai ou da minha mãe, enfim, reagirem, irem para cima e acabar as férias, sabe? De todo mundo. Olha só. Sim. Você era criança. 13 anos. Olha só. Que loucura. Que responsabilidade, que peso em cima de uma criança. E com 6 anos, eu fui abusada por um eletricista. E eu só lembrei dessa história quando eu estava com meu primeiro namorado, quando eu estava com 15 anos, e no meio de alguma passada de mão veio tudo. O gatilho. E aí muita gente ainda vem e fala, se foi abusada mesmo, por que demorou tanto tempo para falar? Essa frase é horrível e é o que mais tu escuta de mulheres e de homens. Mas nisso que a Fê falou, tem uma coisa assim, por que você não falou? Por que você não Como falou se antes? fosse muito fácil. Aham. Você, porque é isso, né? A mulher, ela pega essa responsabilidade para ela. Primeiro ela tem que identificar que aquilo foi um assédio. Pode Às demorar vezes uma demora. vida. Depois, para falar, dependendo da situação, uma situação que você vai enfrentar o outro lado, é a palavra de uma mulher contra a palavra de um homem. Isso. Não, tem uma cena no filme que é maravilhosa. Não dá para saber, né, o que é a licença poética ali, né? Se ela revelou só aos 94 anos, se ela mesma sabia que sempre aconteceu com o pai. O pai manda uma carta para ela, assumindo, tá? E pedindo desculpa, pedindo perdão. Aí ela pega a carta e volta lá no médico que internou ela e falou, olha aqui, ó. Tá aqui a prova de que eu não sou louca. Uau. Aí o médico, aí ela fala assim, agora você me pede desculpa. Aí o médico pega a carta, bota fogo na carta e não pede desculpa. Você não vai pedir desculpa? E ele fica olhando para ela assim, você não vai pedir desculpa? Aí ela sai, começa a enlouquecer de novo. Mas é uma violência isso, né? Então ela ainda grita, ela fala assim, apagou a única prova que eu tinha de que isso era real, que não sou louca eu, né? Que o cara que é louco. Mas no caso do filme é bonito, né? Porque ela transforma isso tudo. Pronto, chegamos no ponto. E aí é isso. É a arte, né, como forma de curar os nossos traumas e as nossas dores. Mas aqueles que conseguem, através da arte, transformar isso, porque tu vê que ela na hora do dardo, a diretora fez muito bem, sabe? Ela pegou o olhar dela, tipo, eu tô curando alguém com a minha dor, sabe? E tô me curando também vendo ele se curar. Então é muito legal essa coisa da arte mesmo como ferramenta de cura. E tem muito artista, assim, né? Acho que talvez a grande maioria, né? Tem até os que são artistas e não sabem. Sim. Todo mundo é um pouco artista, né? Sim, mas que todo mundo pudesse se expressar para curar suas dores, né? Seja como for. Seja conversando com uma amiga. Exato. Né? Tem essa coisa também. A gente está se expressando aqui. Poxa, pra caramba. Então, quanto tempo eu tô falando? Pelo amor de Hoje Deus, eu não gente. parei, eu devo estar muito problemática.